Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí, galera, a estratégia mais assertiva do Price Action. Galera, é trader, virada de chave aí no trader, galera. Vamos entender aí como é que funciona. O que eu estou para te revelar agora são táticas importantes que eu aprendi em muitos e muitos anos fazendo trade com price action. A gente não vai falar aqui de suporte ou resistência ou padrões de candlestick ou padrões gráficos. Eu vou compartilhar com você algo muito mais importante: como ler o ritmo do mercado com price action e como decodificar o momentum do mercado. Claro, se você quer deixar o seu apoio ao nosso canal, por favor, nos deixe um like agora. Isso nos ajuda com o algoritmo do YouTube. E claro, também não se esqueça de apertar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente vai colocar aqui. Traders geralmente encontram o seguinte obstáculo: eles não conseguem reconhecer se o mercado hoje está em tendência ou consolidação. E aqui vai a primeira lição para você. O momento que você reconhece que tipo de dia que você está lidando, você pode então aplicar os métodos apropriados para o trading. Se o mercado está em tendência, pullbacks são as melhores escolhas. E não importa se é o primeiro pullback, o segundo pullback, se é um pullback de apenas uma barra ou um pullback complexo. Mas, no entanto, se é um dia de consolidação, ou seja, um dia lateral, você só entra nos extremos da consolidação. Você espera por uma confirmação clara e fica fora do meio do preço, porque ali é bastante brigado. Para que você possa ler o mercado e avaliar o momentum do preço, eu uso o Price Action. E a principal razão que eu prefiro usar o Price Action ao invés de indicadores é porque indicadores perdem o seu poder quando o mercado não está em tendência. Eles criam todos os tipos de sinais falsos num dia de consolidação. E esse é um grande problema, porque o mercado geralmente está em consolidação quase 70% do tempo. Uma coisa que eu descobri depois de muitos anos de trading é que consolidações são surpreendentemente previsíveis. E a razão por trás disso é que o mercado está numa zona de preço justo, onde compradores e vendedores estão de alguma maneira passivos. Aqui estão diversas estratégias que podem te ajudar a potencialmente dizer que tipo de dia você vai ver pela frente. Primeiro, a gente vai olhar o Price Action durante dias de tendência. Força e continuidade em dias de tendência, e não importa se é um dia de alta ou um dia de tendência de baixa. Geralmente a barra que começa a tendência, ela é seguida por uma continuidade, ou seja, outras barras no mesmo sentido. O mercado tem um ritmo. Como música, você consegue sentir a urgência no timing e a força por detrás de cada barra que vai se formando. Um lado é dominado pelo outro lado, e isso começa a se tornar óbvio. Numa tendência de alta forte, o gráfico é cheio de barras verdes com tamanho de candles bons, grandes, fechando próximo das máximas. As barras elas vão se movendo mesmo que devagar, que muitas vezes até criam uma curva parabólica. Qualquer pullback nesse contexto, ou sejam, barras vermelhas, dura um pouco tempo, com corpos de candles muito menores e sombras, geralmente no fundo. Num olhar muito rápido, você simplesmente vê muito mais barras verdes do que barras vermelhas. Quando você vê uma tendência de alta forte que está em progresso, é muito difícil fazer dinheiro vendendo. Mas para os compradores, você vai ver lucro não muito depois de ter entrado em um trade. O preço é empurrado para cima e ninguém acaba saindo em lucro, até que de repente chega em uma região de demanda, quando aí o preço começa a realizar, quando a gente começa a ver uma realização de lucro. Qualquer contratendência, qualquer tentativa de contratendência falha e acaba se tornando um setup de entrada na tendência muito confiável. A sombra dos candles é muito importante no trade de price action, porque mostra tanto rejeição quanto força. É a verdade oculta sobre dominação. Em uma tendência de alta, você vai ver sombras longas nos fundos de barras e não no topo.
Isso significa que qualquer tentativa de venda está sendo rejeitada e, de repente, puxada para cima. Os mesmos princípios se aplicam para tendências de baixa. Mais e mais barras vermelhas consecutivas com tamanho bom e sombras no topo da barra. Qualquer barra verde que tenta fazer um pullback é pequena e curta, não dura muito tempo. Aqui a gente tem uma tendência de baixa forte. Você vê poucas barras verdes e muito mais barras vermelhas de baixa. O fechamento de cada candle é mais baixo que o anterior. Você vê curvas parabólicas que não deixam o mercado voltar. Em um dia de tendência, o mercado controlado por touros, ou seja, de alta, geralmente é seguido pelos seguintes padrões de barras. Primeiro, o padrão claro que a gente vê mais barras compradoras que barras vendedoras, ou seja, mais barras verdes do que barras vermelhas. Quando a gente vê isso nos nossos gráficos, isso significa que os touros têm mais poder e cada vez mais movem o mercado para cima. Claro, a gente também vai ver barras consecutivas de compra. Barras consecutivas de compra é uma indicação clara de um momentum comprador. Em um mercado de alta, os corpos de barras verdes são maiores que os corpos vermelhos. Quando a gente vê isso nos nossos gráficos, esse é um sinal de que os touros têm mais força que os ursos. E também, durante um mercado controlado pelos touros, a gente vê barras verdes fechando próximo das suas máximas. Isso sugere um bom momentum para cima, porque os touros estão tentando manter os preços cada vez mais altos. A gente também vai ver muitas sombras, mas embaixo das barras. Isso também representa um bom sinal de que os touros estão em controle do mercado e que eles não deixam ninguém fazer nada, a não ser eles mesmos, empurrando o preço para cima. Quando a gente vê corpos verdes ficando maiores, isso é um sinal claro de momentum comprador. A velha escola da máxima mais alta e da mínima mais baixa. Em primeiro lugar, barras de continuidade devem estar quebrando barras anteriores. Por exemplo, cada barra de continuidade verde em uma alta deveria ter mínimas mais altas, máximas mais altas e fechamentos mais altos que as barras anteriores. E vice-versa em uma tendência de baixa, aonde barras vermelhas deveriam estar fazendo mínimas mais baixas, máximas mais baixas e fechando também mais baixo que barras anteriores. Uma outra interpretação é baseado num padrão estrutural do preço, os pivôs em cada movimento. Lembre-se, o preço nunca se move em uma linha reta, ele se move em ondas e cada uma das ondas cria pivôs no gráfico. Esses pivôs, essas regiões de pivôs, geralmente se transformam em pullbacks em uma tendência e eles são pontos importantes de continuidade que representam uma zona de oferta e demanda. A melhor maneira de usar esses pivôs para identificar uma tendência é criando linhas de tendência, conectando cada uma delas com linhas retas. E você não precisa de conhecimento avançado para desenhar linhas de tendência. Simplesmente conecte o fundo com um fundo mais alto em pivôs e você consegue uma linha de tendência apontando para uma tendência de alta. Para uma tendência de baixa, você conecta máximas em pivôs com máximas mais baixas em pivôs. A linha de tendência te dá tanto a direção de uma tendência, como também é um ponto de referência excelente de suporte e resistência que consegue prever futuros movimentos do preço. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe. Deixa o like aí, com galera, outras compartilhar pessoas. esse vídeo O like é de praxe. Faça isso Virada agora de chave mesmo no para não mercado esquecer aí. depois que o vídeo explodir na sua mente. A ferramenta dinâmica de suporte e resistência é chamada de média exponencial, ou também EMA. Eu, pessoalmente, uso uma média exponencial de 20 períodos nos meus gráficos quando eu opero Price Action, porque ela reage ao preço relativamente rápido e próximo dele. Há muitas maneiras de usar a média exponencial, mas eu encontrei dois métodos que são muito eficientes. Primeiro, eu uso uma média exponencial de 20 períodos para me dar uma ideia geral do que esperar do dia, se é um dia de tendência ou um dia de consolidação.
Para dias de tendência, as barras geralmente se mantêm consistentemente acima ou abaixo de um dos lados da média exponencial, grande parte do tempo não tocando a média por horas até que haja uma correção profunda. No entanto, em dias de consolidação, se torna muito óbvio que o preço interage com a média de maneira muito mais próxima. Um outro uso da média exponencial é olhar para o price action em volta da média quando ela é tocada. E baseado na reação do preço, você encontra setups operáveis de qualidade. A média exponencial não é uma linha de tendência, não é uma linha reta. A média exponencial ela segue o preço e serve como um suporte e resistência forte, um forte ponto de referência. Mas ele só funciona melhor quando o preço está em tendência, em uma direção. Quando o preço se move de lado, ou seja, em uma consolidação, a média exponencial perde a sua eficiência e não produz nenhum setup confiável. Enquanto o preço se manter acima da média exponencial, você somente compra, nunca vende. O oposto é verdadeiro para uma tendência de baixa. Um dos modelos de trade que eu gosto de aplicar é chamado de primeiro pullback profundo. Em uma tendência forte, o preço costuma ir longe da média exponencial e não a toca por horas. Muitas vezes, quando ela toca a primeira vez, esse pullback profundo se torna um setup confiável para a retomada da tendência original. Alguns especialistas chamam a média exponencial de ponto central. Quando o preço move muito longe desse ponto central, ele cria um efeito de elástico no preço e o preço acaba em algum momento retornando para a média. Os traders, olhando para a média, sabem a probabilidade que o primeiro pullback em uma tendência forte se tornar uma reversão do preço acaba sendo bastante raro. Então, quando o preço retorna à média exponencial, eles normalmente entram esperando que a tendência original continue. Agora, vamos falar sobre o momento de consolidação do mercado. Consolidações são geralmente complicadas porque é difícil distinguir entre uma consolidação e uma tendência tão facilmente. E é compreensível porque elas têm algumas similaridades. O relacionamento entre tendências e consolidações geralmente são interativos. Um não pode sobreviver sem o outro. A tendência acaba sendo essencialmente um rompimento